Olá, aqui estamos na nossa terceira aula, seja muito bem-vindo. Já tratamos nesse treinamento sobre os impactos e benefícios dos telhados verdes, suas camadas básicas e conexões. Desmistificamos os principais medos, inclusive o das infiltrações, e destruímos o mito que diz que os telhados verdes são caros e elitistas. Chegamos à conclusão que não basta ter um bom produto e analisamos 7 pontos importantes para checar antes de instalar um telhado verde. Encerrei a nossa segunda aula te alertando para o risco de não sair do lugar em razão de desculpas ou problemas que você acredita que podem afetar o seu projeto. Hoje, quero trazer para a discussão algumas dessas objeções e mostrar como elas podem ser tratadas. Sempre há uma solução. Vejamos alguns casos que eu levantei nos últimos dias. Bom, a primeira pergunta que eu tenho aqui é do Luiz Anchieta, que é arquiteto e quer se especializar em telhados verdes. Ele fala que já aplicou os telhados verdes em 2 obras, mas as plantas estão sempre morrendo em alguns locais. Bom, Luiz, se você já tem um sistema de irrigação em boas condições de funcionamento no local, mas está com problemas localizados no desenvolvimento das plantas, o próprio jardim está te dizendo que é preciso fazer um ajuste diferenciado para essas regiões com problemas, seja aumentando ou diminuindo o volume de água que é aplicado nesse local. Por exemplo, e eu já vi isso acontecer bastante, quando você tem um trecho de telhado verde que fica debaixo da projeção de um beiral. Este local recebe um menor volume de água durante as chuvas e também não recebe a umidade do orvalho, necessitando, portanto, de um maior tempo e volume de irrigação em relação às áreas que ficam totalmente expostas à atmosfera. Já em outras situações, o telhado verde está totalmente exposto, mas sofre a incidência de sombras de edifícios mais altos no entorno. Nessas áreas temos uma menor evapotranspiração e, portanto, devemos usar menos água irrigada do que em outras áreas mais expostas deste mesmo jardim. O inverso é verdadeiro, quando temos telhados verdes expostos à luz solar direta e mais ainda, quando temos a influência da luz refletida por vidros. Isso pode ser resolvido com a setorização do sistema de irrigação, colocando válvulas com controle independente para as áreas que precisam ser tratadas de forma diferente. Temos aqui um e-mail do Frederico Melo, ele é engenheiro agrônomo e montou uma empresa de paisagismo em São Paulo. Diz que tem dificuldades de se manter no mercado e quer ampliar o seu portfólio de serviços aprendendo a instalar os telhados verdes, mas tem dúvidas sobre as perspectivas de mercado. Frederico, aqui eu vou ter que te dar o meu testemunho pessoal e alguns números que vão te ajudar a montar o seu cenário. Quando nos lançamos no mercado, não queríamos e ainda não queremos ser uma empresa de projetos de paisagismo convencional, pois tinha o desafio de mostrar que era possível viver só de telhados verdes. Pois bem, 9 anos depois, posso te dizer que deu certo, mas não foi fácil. O Brasil é um país extremamente instável político e economicamente, e isso se reflete no dia a dia de qualquer negócio, não só no ramo de telhados verdes e paisagismo. Então, enfrentamos todos os dias fantasmas, como inadimplência, contratos que não são cumpridos, alta carga tributária, concorrência desleal. Isso já deve estar na sua mira de empreendedor. Então, não tenho bola de cristal, mas para falar de perspectivas, além de usar o cenário macroeconômico, agora falando em números, nós conseguimos manter desde 2011 uma fatia de mercado que oscila em torno de 10 mil metros quadrados por ano. Um pouco mais nos últimos anos, com mais de 70 mil metros quadrados instalados no total. Não tenho números confiáveis de outras empresas no Brasil, mas pelo que tenho acompanhado, são instalados no país aproximadamente 100 mil metros quadrados todo ano. Nos Estados Unidos, esses números oscilam em torno de 200 mil metros quadrados por ano. Agora, de fato, quem dita a tendência é a Europa, que já instalou só em 2015 11,3 milhões de metros quadrados, como você já deve ter visto em nossa primeira aula nesta semana. Telhado para plantar é o que não falta. No Brasil, o mercado de telhas e coberturas instala todo ano mais de 600 milhões de metros quadrados, e este número só deve aumentar até 2020. A participação dos telhados verdes nesse mercado só deve aumentar por aqui, especialmente com a entrada mais consistente do governo em campo, oferecendo subsídios do tipo IPTU verde que devem aquecer ainda mais o setor. Olha só a pergunta, na verdade, um comentário do Joel Júnior. Vi alguns vídeos na internet e percebi que o substrato que é utilizado deve ser especial para garantir uma biologia correta e o funcionamento do telhado por um bom tempo. Gostaria de aprender todo esse processo, desde a produção desse substrato até plantas adequadas. Boa colocação, Joel. Esse é um ponto que traz bastante controvérsia pelo seguinte: se você for até o dicionário,
verá que na agricultura, substrato de cultivo é qualquer material base que serve de apoio para a planta formar sua estrutura de raízes e buscar a sua nutrição. Isso inclui desde o solo natural, matéria orgânica decomposta ou a própria terra, até mesmo espumas e lãs de cultivo e outras misturas de produtos orgânicos ou minerais sintéticos. Quando as pessoas falam em substratos especiais para telhados verdes, imagino que estão se referindo a características diferenciadas que podem ajudar tanto na execução como na manutenção do jardim. Entretanto, como tudo na vida, não dá para se fazer uma generalização tão ampla. Um substrato excessivamente leve pode ser vantajoso para alguns projetos, mas para jardins em coberturas excessivamente elevadas, sujeitas a maior influência de ventos, podem ser um problema. Da mesma forma, um substrato com elevado teor de matéria orgânica e nutrientes será adequado para cultivos mais exigentes em manutenção. Já para jardins extensivos, de baixa manutenção, uma composição majoritariamente mineral terá menor taxa de decomposição e será mais durável. Agora, se você souber qual a densidade da terra ou do solo que você está usando, e principalmente, se souber qual a capacidade de carga que sua laje pode suportar, posso até dizer que é sim possível usar terra ou solo natural, misturado ou não com outros materiais, e existem técnicas apropriadas para garantir uma boa drenagem mesmo nessas situações. O uso de composto orgânico e substratos especiais terá sempre a vantagem de possibilitar jardins muito mais leves. Chegam a ser até 3 vezes mais leves que a terra comum, que podem ser colocados em coberturas sem a necessidade de grandes reforços estruturais. Por exemplo, uma terra comum no Brasil, tipo latossolo, chega a pesar em torno de 2,5 toneladas em um único metro cúbico, quando estiver totalmente encharcada. Isso significa que uma camada de apenas 10 centímetros pode pesar 250 kg por metro quadrado. Um substrato que consideramos super leve, com densidade em torno de 0,7, ou seja, 700 kg por metro quadrado, pesará somente 70 kg por metro quadrado na mesma área de 1 metro quadrado. O mais importante é que você saiba quais as características dos materiais que você tem disponível, e isso eu ensino com muito mais detalhe durante o curso Introdução, onde tenho 3 aulas falando especificamente sobre o tema de substratos, ok? Olha aqui mais uma dúvida sobre o mercado. O Eduardo CGD, de Brasília, que já atua no mercado de paisagismo, pergunta sobre como fazer a abordagem inicial do cliente. Pois nas palavras dele, o cliente sempre compara os benefícios de uma solução tradicional com uma solução de telhado verde. A solução tradicional aparentemente não traz problemas, enquanto a solução do telhado verde apresenta uma série de pré-condições, principalmente o viés da manutenção. Bom, Edu, sinto na pele exatamente o que você está me relatando e é exatamente essa a primeira pergunta que me fazem, geralmente associada à pergunta sobre infiltrações. Agora, eu sempre respondo que isso é baseado numa inverdade. Como você mesmo disse, a solução tradicional aparentemente não traz problemas. Bom, eu morei a minha vida inteira em casas com telhados de barro e sempre testemunhei, inúmeras vezes, infiltrações e vazamentos. A coisa mais comum no mundo é a ocorrência de vazamento e infiltrações, tanto em construções cobertas com telhas, como também em lajes impermeabilizadas. Tão comum que com 5, 10 anos, ajustes corretivos são necessários, com frequência, e com 25, 30 anos de idade, geralmente é necessária a reforma completa desse telhado. Bom, não é porque esses problemas são comuns que devemos aceitá-los, ok? Pelo contrário, mostram então que os telhados verdes, na verdade, podem aumentar a vida útil da cobertura e ainda reduzir a probabilidade de danos que causem infiltrações. Você já deve ter visto isso na primeira aula dessa semana, mas basicamente temos dados de experimentos exaustivamente repetidos em diferentes regiões e climas do planeta que mostram como eles evitam o desgaste da estrutura estanque. Como você pode ver, um telhado convencional traz problemas sim. Agora, qual a solução? Qual o benefício que traz esse tipo de cobertura, além da função básica de qualquer telhado? É aí que os telhados verdes ganham de 7-1. Manutenção é um problema? Depende do tipo de telhado verde que você instalou. Como já falamos, é possível projetar sistemas de telhado verde extensivos ao extremo que terão 1 ou 2 manutenções anuais e darão tanto trabalho quanto cuidado de um filhote de coruja, ok? Vamos lá para a próxima pergunta. Agora o arquiteto Henrique Walsh, de Curitiba, também por e-mail, mandou pra gente que gostaria de aprender mais sobre a funcionalidade de cada camada, qual a função de uma brita mais grossa, depois uma brita mais fina, etc. Ele também quer aprender mais sobre as camadas essenciais para o cultivo de vegetação,
saber qual tipo de vegetação é apropriada para o telhado verde, qual a inclinação máxima do telhado, processo de impermeabilização, etc. Ele é arquiteto e urbanista residente em Curitiba e, para ele, a concepção do telhado verde se restringe muito ao campo das ideias, pois é muito difícil recomendar a execução sem ter o pleno conhecimento da sua técnica. Henrique, você tem toda a razão em não recomendar algo que não conhece a fundo. Como profissional, sabe da responsabilidade que tem ao indicar qualquer solução construtiva. Muito bem, sobre a funcionalidade de cada camada, já falamos na primeira aula da nossa Semana dos Telhados Verdes que, além da função de cada camada em si, temos que pensar também como será a interface entre elas, ou seja, a conexão entre cada uma dessas camadas. E aí, a gente tem que entrar em detalhes específicos da composição de cada material e checar a compatibilidade entre eles. Difícil? Não diria, mas dá bastante trabalho. Por isso, reservei todas as 5 aulas do módulo 2 do nosso curso Introdução aos Telhados Verdes para falar só sobre as opções de materiais que temos para a formação das camadas e como escolhê-los, ok? Outra pergunta aqui agora. Pintura branca reflexiva é uma alternativa? Muitos profissionais e entidades técnicas têm publicado artigos e opiniões sobre os benefícios dos telhados brancos em comparação aos telhados verdes. Antes, é preciso lembrar que se tratam de coisas bem diferentes, apesar de serem, digamos assim, prescritos para a mesma patologia. Assim como os telhados verdes, o uso de pinturas reflexivas é defendido por garantir a redução dos efeitos de ilha de calor e redução da temperatura interna da construção. A redução da temperatura é óbvia, assim como você pode notar ao usar uma camisa preta ou branca em um dia de sol forte. Entretanto, a redução do efeito de ilhas de calor pelos telhados brancos é limitada quando comparada aos telhados verdes. Isso porque os telhados brancos trabalham apenas em um dos eixos formadores da ilha de calor, a energia solar. Enquanto uma parte dessa energia é mandada para o espaço, um tanto é absorvida pelos edifícios de entorno, e outro tanto é absorvido e refletido de volta pelas nuvens nas camadas mais baixas da atmosfera. Ou seja, boa parte do problema continua sendo reaplicado no local. Já o telhado verde, além de lidar de forma diferente com esse problema, ele transforma. O telhado verde transforma a energia solar em biomassa, ou seja, em folhas. Essas folhas, por sua vez, evapotranspiram, roubando o calor da superfície da cidade e jogando vapor de água na atmosfera. Além disso, as folhas literalmente agarram grandes quantidades de poeira em sua superfície, ajudando a melhorar a qualidade geral do ar na região. Plantas vivas reduzem ilhas de calor melhor do que nada. Não dá para se pensar em cidades mais saudáveis apenas pintando telhados de branco. Agora temos aqui 2 perguntas do Maurício Grilo, de Campinas, as 2 ligadas ao tema da água. Olha só. O que é recomendado plantar no telhado para termos melhor rendimento térmico? A qualidade da água de chuva que escoa de um telhado verde certamente é muito boa. Qual a melhor forma de fazer o seu reuso? Legal suas perguntas, Maurício. Vamos lá. Primeiro, para melhor rendimento térmico, a melhor alternativa é buscar espécies que tenham metabolismo acelerado, ou seja, que crescem rápido e consomem relativamente bastante água e nutrientes, atingindo rapidamente a maior quantidade de biomassa possível. Resumindo, área foliar por metro quadrado. Quanto maior a atividade biológica da planta, mais evapotranspiração, que é o componente ativo de resfriamento das plantas, que processa a água desde as raízes até os estômatos, liberando vapor de água na atmosfera, roubando calor nesse processo e resfriando ativamente a superfície do telhado. Sobre a segunda parte da sua pergunta, com relação ao reuso, você tem razão. Ao passar por todas as camadas que formam o telhado verde, a água que sai e é coletada pelos drenos pode ser armazenada e reaproveitada para a irrigação dos jardins. Lembrando que o reservatório deve ficar totalmente fechado e sem incidência de luz solar. Caso pretenda dar outros tipos de reuso a esta água, ela deverá passar pelo tratamento adequado para cada tipo de uso. Se a ideia é retornar essa água para vasos sanitários e pias, é preciso tratá-la para retirar a cor amarelada, característica da matéria orgânica diluída na água. É como uma água de cachoeira. A água que passa pelo substrato e sistema de raízes, apesar de ter o pH equalizado e impurezas filtradas, carregará sempre um certo volume de matéria orgânica, ou seja, nutrientes diluídos que podem manchar louças sanitárias. Aqui no Instituto Cidade Jardim, coletamos toda a água do telhado verde e reutilizamos para piscina e criação de peixes, em breve, quem sabe, até para a produção de arroz. Mais uma pergunta aqui agora. De que forma os telhados verdes ajudam na certificação LEED? Bom, para quem ainda não conhece, a certificação LEED, Leadership in Energy and Environmental Design,
é um sistema internacional de orientações ambientais para a construção e operação de edifícios. Um prédio ou uma casa projetado, construído e operando conforme os requisitos especificados pelo LEED se vale das melhores práticas atualmente conhecidas de sustentabilidade. Os telhados verdes têm grande peso no processo de pontuação para essa certificação. Além do seu aspecto visual, que transmite imediatamente a mensagem de um edifício ecológico, os telhados verdes são capazes de proporcionar muitos benefícios no âmbito econômico, social e ambiental. Recentemente, participamos de uma experiência super positiva com a aplicação dos telhados verdes para a obtenção do selo LEED. Em parceria com a Newfields, consultoria especializada em certificação, o projeto Espaço Lar Verde Lá, em Governador Valadares, em Minas, obteve a primeira certificação LEED V4 no Brasil, a versão mais difundida no mundo e atualmente a mais restrita no Brasil. Segundo a análise da consultoria, o telhado verde, que conta com gramado, horta e uma seção extensiva, apenas com acesso para manutenção, contribuiu significativamente para a conquista de até 28 pontos em 7 créditos diferentes. Primeiro, espaços abertos, manejo de água da chuva, redução de ilhas de calor, redução de consumo de água em áreas externas, performance energética, conforto térmico e, finalmente, produção local de alimentos. Para obter a certificação mínima, são necessários pelo menos 40 pontos. 50 pontos para o selo Silver, 60 pontos para o selo Gold e 80 pontos ou mais para o selo Platino. Mais uma dúvida agora, do Eber, agora referente ao curso Introdução. Vamos ver. Ok, Sérgio, eu só gostaria de saber se é preciso estar formado em alguma engenharia. Eber, o conteúdo dessa semana foi desenhado para se conectar ao contexto urbano da construção civil. Não foi pensado para autoconstrução. Eu entendo que mais de 70% das obras no Brasil são feitas sem acompanhamento técnico e que, na prática, os princípios para se fazer um telhado verde são simples. Mas quando eu falo que teremos um enfoque profissional, quero dizer que comercialmente teremos que lidar com preocupações e garantias legais e responsabilidade técnica. Os telhados verdes têm sido construídos em todo o mundo há milhares de anos, usando materiais baratos e disponíveis regionalmente como solo, pedra, palha e madeira. É verdade, mas este não é o enfoque deste curso. Aqui vamos usar como referência nossas experiências práticas e profissionais com o que se chama de telhados verdes modernos. E eu vou apresentar normas brasileiras, artigos científicos e também recomendações técnicas internacionais relacionadas ao tema. Entretanto, esses princípios também podem ser aplicados para desenhar sistemas vernaculares, ou seja, aqueles que fazem uso de materiais locais, tradicionais, mas sempre frisando a necessidade de um acompanhamento de um profissional da construção civil que possa assegurar questões de segurança, garantir sobrecarga, estanqueidade e drenagem. Eu acredito que se você quer começar a trabalhar com telhados verdes, é preciso ser, antes de tudo, um generalista, porque você vai precisar se relacionar com especialistas de diversas áreas, cálculo estrutural, irrigação, logística, elétrica, rapel, alpinismo industrial e paisagismo, e muito mais, ok? Bom, tem uma última pergunta aqui que na verdade foi enviada por diversas pessoas, então vou responder ela de forma coletiva, ok? Bom, não sei se meu perfil se encaixa no curso. Há algum público específico? Bom, posso dizer para vocês o seguinte, não há um público específico. O curso tem enfoque técnico, mas as informações são apresentadas de forma prática e acessível, sempre fazendo conexão com situações reais que vivemos em nossas obras. Eu acredito que qualquer pessoa com segundo grau completo consegue acompanhar e entender. Vai ser útil tanto para alguém que está colocando a mão na massa e fazendo seu próprio telhado verde, como também para quem vai orientar ou acompanhar uma instalação pessoalmente ou com uma equipe técnica. Pode ser um profissional da construção civil ou jardinagem, estudante universitário, empresário, servidor público, alguém que seja um profissional liberal, que esteja empregado de forma estável em uma empresa, já estabilizado na vida ou empreendendo em um negócio ou projeto social. Enfim, ninguém está isento da responsabilidade de melhorar o seu impacto, porque a forma como construímos coletivamente a cidade não contribui para a sua estabilidade. Mesmo que eu esteja numa situação confortável financeiramente, por exemplo, o quadro geral é de falso equilíbrio, porque ele impõe ou sugere um excesso de confiança que, quando é quebrado de maneira radical. Quando você percebe que aquele equilíbrio que você esperava ter para a vida toda não vai existir, surge a situação de ansiedade, frustração muito forte que começa a abalar até aspectos emocionais na sua vida e na sua saúde. Para mim, trabalhar com propósito foi fundamental. Há um projeto a ser construído e que existe técnica para que esses sonhos, estas ambições, se concretizem no médio e no longo prazo e também em projetos pontuais de curto prazo. Ou seja, vamos falar de técnicas e vamos debater essas técnicas na comunidade
para que você não deixe de colocar em prática e não perca nenhuma oportunidade de transformar mais um telhado seco em um telhado verde. Porque a ideia aqui é construir transformação e é isso que você vai ter na sua mão. Bom, eu poderia citar aqui algumas dezenas de questões que foram enviadas para mim, pelas quais agradeço, mas a ideia de hoje era exemplificar. Várias outras questões podem ser relacionadas à adequação de custos, infraestrutura, consumo de água e energia, materiais e plantas mais adequadas, limitações devido a erros do passado, falta de diálogo com parceiros, perda sofrida com investimentos já realizados, infiltrações ou outros problemas inesperados. Problemas sempre acontecerão e imprevistos são parte da vida de todos nós. A questão aqui não é evitá-los, mas sim aprender a lidar com eles, blindando os nossos projetos contra as consequências das más escolhas. Problemas em telhados verdes sempre serão consequência de más escolhas. Daqui para frente, eu me proponho te orientar para que você sempre faça as melhores escolhas para o seu projeto, que gaste melhor seu dinheiro, que invista melhor, que explore melhor toda a potencialidade dos serviços ambientais que os telhados verdes oferecem. É para isso que servem os telhados verdes. Essas habilidades serão melhor desenvolvidas durante o curso Introdução aos Telhados Verdes, um programa online com duração sugerida de 3 semanas que começa na próxima semana. Além do acesso ao conteúdo das aulas, os alunos serão convidados a fazer parte da comunidade fechada dentro do Facebook para discutir estratégias, oportunidades e soluções que beneficiem a todos. Esse grupo de alunos vai formar uma corrente para que os objetivos dos seus membros sejam alcançados. E eu farei parte desta comunidade, participando ativamente dessas discussões, para levar a experiência de cada participante a um outro patamar. Na nossa próxima aula, discutirei o modelo de vida que construí para mim e que ajudarei a construir para a sua vida também. Trarei também os detalhes de como participar do curso Introdução aos Telhados Verdes e falarei sobre os bônus exclusivos que estamos preparando e sobre os valores envolvidos para a participação do curso, limite de vagas, enfim, todos os detalhes que você precisa saber para não perder essa oportunidade de aprender a como transformar a sua cidade a partir do seu telhado, a partir do seu trabalho. É isso aí, um grande abraço para vocês e até a nossa próxima aula.